Graça e paz. Boa noite a você que acessou a internet e queremos, antes de mais nada, dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Prepare o seu coração, chame aí a sua família na sala, prepare todas as coisas, porque nós ouviremos uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa. Vamos ter um tempo também de adoração ao Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele é o único que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, aquilo que pensamos. É hora de cultuarmos ao Senhor. É hora de pararmos tudo para ouvirmos ao Senhor e a adoração ao Senhor. Então, prepara o seu coração aí para ouvirmos uma adoração tremenda, uma adoração maravilhosa, que vai encher a sua casa da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, boa noite. A palavra do Senhor declara em Isaías 58: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. O nosso Deus ainda está no controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Para sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, de ti preciso. Oh, preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Sim, Senhor. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável.
Aleluia, Senhor, Tu estás no controle. Senhor, nós confiamos em Ti. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
Que bom podermos adorar ao Senhor. Que canções maravilhosas acabamos de adorar, acabamos de entoar ao Senhor. Saiba que Ele continua no controle e Ele continua realizando milagres. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e mantenha aí a sua Bíblia aberta, que no decorrer da meditação nós vamos estar lendo alguns versículos. Antes, porém, eu quero orar com você, para que a presença de Deus te alcance, a unção do Espírito Santo, a unção que quebra todo jugo, possa alcançar o nosso coração. Querido e amado Deus, em Tua presença nós estamos. Vamos compartilhar a Tua palavra e desejamos que o Senhor nos alcance, que a Tua presença saradora, restauradora, alcance a cada um de nós nesta hora. A Tua palavra diz que a unção do Senhor, ela quebra todo jugo. À medida em que a Tua palavra for ministrada, venha quebrando todo jugo e trazendo libertação, trazendo paz e revelando o Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um momento muito importante para nós. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos passando por situações um pouco complexas na terra, não só no Brasil. É hora de pararmos, voltarmos os nossos olhos para o nosso Deus, porque o nosso socorro vem somente do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas. E as 3 parábolas têm um sentido só: o amor de Deus em busca do perdido. Vemos a parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e ele vai buscar aquela que se perdeu. Vemos também a mulher deixando tudo, entrando dentro da sua casa, acendendo a lamparina para procurar a única dracma que ela tinha perdido. E vemos também a parábola do filho pródigo, o filho esbanjador. Nós vamos estar meditando um pouquinho na parábola do filho pródigo. A partir do versículo 11, nós vemos esta parábola conhecida por todos nós. E o tema que eu quero trazer nesta noite é: a parábola do filho pródigo traz um encorajamento para cada um de nós, para nos voltarmos para Deus em arrependimento, para que o propósito do Senhor venha se cumprir. Saiba que estamos vivendo dias proféticos na terra e temos proclamado nos nossos arraiais a bênção do Salmo de número 139, que diz que as obras do Senhor são tão maravilhosas e os nossos dias estão todos escritos no livro do Senhor, mesmo antes de nós termos existido. O nosso Deus é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer a você que o amor do Pai está buscando a sua vida nesta noite. Por isso que o desafio é: pare tudo, se sintonize em Deus e permita que o Espírito do Senhor venha alcançar o mais profundo do seu ser. Sabe aquele quarto secreto que todos nós temos? Que o Espírito de Deus possa entrar ali e fazer uma obra linda na sua vida, em tempos difíceis, que seja um marco na sua vida. O que podemos então dizer sobre esse filho pródigo? Eu quero começar dizendo que o filho pródigo quebrou princípios, assim como nós quebramos princípios. Então vamos entender algo. Com toda humildade, eu me achego a você para dizer que todos nós, depois de Adão, somos pródigos. O filho pródigo deixou a casa do pai, o filho pródigo deixou a presença do pai, o filho pródigo deixou a companhia do pai. E muitas vezes nós olhamos e o julgamos e dizemos: mas como
Esse moço pôde deixar tudo, o abandono do pai, usufruir do mundo, um distanciamento do pai, tendo tanto da parte do seu pai. E nós o julgamos. Mas eu quero dizer a você, você também é um pródigo. Eu também sou um pródigo. Existem áreas nas nossas vidas que nós temos também abandonado ao nosso Pai. E nesta noite há um chamado amoroso de Deus para que nós nos voltemos em arrependimento. Vamos para a palavra do Senhor. No versículo 12, a palavra diz que o filho disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O primeiro princípio que o filho quebrou: o tempo certo da herança. Não é comum um filho pedir uma herança para o pai enquanto ele ainda está vivo, mas isso só refletia que ele já tinha o seu pai como morto no seu coração. Mas saiba que a nossa atitude como filhos pródigos, o nosso pai não morre, ele é Deus, ele está no controle, mas a morte original, o pecado original, este que nós herdamos de Adão, já nos fez nascer mortos nos nossos delitos e pecados. E esta morte muitas vezes nos faz nos afastarmos dos caminhos, nos afastarmos da presença do Pai. Se você está com esse princípio quebrado, volte-se hoje para Deus. Reata a sua comunhão com Ele. Volte o seu coração para Ele. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Sabe os bens que nos cabem? Morte eterna, além da morte espiritual que nós herdamos. Mas o amor de Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: não se afaste. Não use a vida que Ele te deu como herança para gastá-la indevidamente, porque isso pode nos custar muito caro. Pode custar a mim e pode custar a você. Voltando-se os olhos para a palavra de Deus, no versículo 13, ainda do capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver o segundo princípio do filho sendo quebrado. O filho pródigo quebrou o princípio da proximidade com o pai. Diz assim o texto: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. O texto, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o filho partiu, juntou tudo o que tinha e partiu para um país distante, só para dar uma ênfase: distanciamento provocado por uma insatisfação. O filho pródigo se sentiu insatisfeito. O pai te procura nessa noite e ele pergunta para você: por que, filho, estás tão distante? Insatisfeito com o quê? Usando todos os recursos que eu te dei, com o quê? A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas ao fim deles são caminhos de morte. O segundo princípio foi quebrado. Ele se distanciou. Assim como o filho pródigo se distanciou, nós também nos distanciamos. Hoje há um convite de Deus para nós. Vamos voltar. Não fique distante de Deus. Volte para a presença do Pai. Mas o filho ainda quebrou o terceiro princípio. Ele não se manteve íntegro. Em Lucas 15, 13 diz: e ali desperdiçou ele os seus bens, vivendo dissolutamente. Como você tem vivido? Deus está nos perguntando. Sabe por quê? Porque estamos vivendo dias onde a mortandade tem assolado a terra e nós temos clamado ao Senhor pela sua misericórdia, mas não tenha dúvida de que muito do que estamos vivendo hoje tem sido consequência
dos nossos pecados, consequência do nosso afastamento do Senhor. Não viva com esse princípio quebrado. Se você perdeu a sua integridade, volte-se hoje, peça perdão para o Senhor, reate a sua comunhão com Ele, para que possamos viver dias melhores. Mas o filho ainda quebrou o quarto princípio. Quando ele, gastando o que tinha, ele viveu dissolutamente. O viver dissolutamente apresenta a decadência maior. Versículo 14 ao 16 diz assim: E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Esse foi o maior ponto de humilhação na vida do moço. Esse foi, na nossa linguagem, o fundo do poço na vida desse moço da parábola. Onde você está? Qual tem sido o fundo do poço? Muitas vezes, queridos, pensamos assim: esta parábola não é para mim. Esse filho pródigo, ele deixou a casa do pai. Eu não, eu sou um bom cristão, eu faço as minhas ofertas, eu não mato, eu não roubo. Deus não está falando disso. Deus está nos falando de uma quebra de aliança com Ele, do lugar de adoração que nós deixamos, o lugar da comunhão, o lugar secreto que nós nos esquecemos. Qual é o seu fundo de poço? As misericórdias do Pai nos alcançam. Nesta noite, o Senhor estende as mãos de amor para te tirar desse poço de lama do pecado, da insatisfação e do distanciamento de Deus. Ele te chama. Qual a sua resposta? Qual a sua decisão? Olha o que aconteceu com esse moço. Quando ele desceu o nível mais baixo, a misericórdia do Pai começou a ser revelada ao coração desse moço. Versículo 17 ao 21 diz: Caindo, porém, em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. A primeira atitude dele quando ele caiu em si foi levantar-se. O texto diz: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Não basta nós termos uma boa atitude, é preciso tomar a decisão. Então levante-se. Quanto tempo nós estamos procrastinando as decisões importantes de voltarmos para o nosso Deus? Tanto a você de uma forma pessoal, quanto nós, nação brasileira, temos virado as costas para Deus, temos abandonado ao nosso Deus e temos sofrido as consequências. Sabe que comer as alfarrobas que esse moço da parábola comeu é uma realidade que nós temos vivido, todos nós enquanto seres humanos, desde que o pecado entrou na terra depois de Adão. Nós temos vivido esta mesma realidade, mas há um grito do Espírito Santo para nós, de uma forma pessoal: ó filho meu. Há um grito do Espírito para as nações: ó nação brasileira, ó nações, ó povo de todas as terras. Voltai para mim, diz o Senhor, e isto em arrependimento. Saí da lama, como o filho pródigo saiu. Quando o filho saiu, tomou a decisão que ele voltou para o pai. A palavra nos diz que esse pai já o estava aguardando. O nosso Deus está nos aguardando. O nosso Deus está aguardando a igreja se voltar para Ele. O nosso Deus está aguardando a nação se voltar para Ele. O nosso Deus está aguardando você, de uma forma pessoal, se voltar para Ele.
O nosso Deus está nos aguardando. Começa comigo e chega até você. Chega à nossa nação e chega até as nações. Até quando vamos viver brincando com o nosso Deus? Até quando vamos ter uma vida religiosa? Até quando vamos viver de qualquer forma, vivendo sem temor? Esta é a hora de nós nos voltarmos, porque há um Deus que não se ausenta do trono, e esse Deus está chamando a mim, está chamando a você. A palavra diz que quando esse moço voltou, o pai o abraçou, o pai matou um novilho cevado, o pai matou um cordeiro, o pai sacrificou um animal. O pai deu a esse filho um anel, o pai deu roupas novas e o pai deu sandálias nos pés. Isso fala de um reatar de uma comunhão verdadeira com o nosso Deus. Eu gosto muito de me lembrar de Adão. Deus, na viração do dia, vinha se encontrar com Adão. E todas as vezes, naquele momento de comunhão, Adão só era abençoado, ele e a sua esposa. Mas no dia em que ele pecou, ele se distanciou, ele abandonou a Deus, ele se afastou do Senhor. Assim somos nós. É hora de nós voltarmos. Sabe por quê? Porque Adão nos fez nos separar do nosso Deus. O pecado de Adão nos fez cairmos na lama, mas Jesus Cristo veio, morreu em meu lugar e em seu, para lavar-nos dos nossos pecados. Mas é hora de nós nos voltarmos para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Assim como o Filho voltou, precisamos voltar para a posição, voltar para a presença de Deus, voltar para a vida de aliança com Ele, porque a hora que Ele chegar, nós subiremos com Ele. A minha oração, a oração do povo de Deus na terra, é que haja cura na terra nesse tempo, mas sem arrependimento nós sofreremos, e que o arrependimento comece em mim e chegue até a sua vida. Que o amor de Deus te alcance, como o amor do Pai alcançou esse filho. Que a graça salvadora de Jesus alcance a sua vida também e que você possa testemunhar uma grande experiência no meio de tantas notícias que nos assustam, uma experiência de um retorno para a casa do Pai. Ele te conhece pelo nome. Volte-se, ouça a voz do Espírito Santo te chamando. Ele está chamando a você pelo seu nome. Não retarde, não procrastine. Se levante como esse filho se levantou e voltou. Volte, ainda há tempo. Eu quero orar por você. Querido e amado Deus, somos pródigos, como falamos através da Tua palavra, mas queremos voltar nesta hora. Nos arrependemos e nos voltamos. Sabemos que o Teu amor nos alcançará. Perdoa os nossos pecados. O moço da parábola clamou: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho. Assim somos nós, em humilhação, em arrependimento, nós nos voltamos. Alcança-nos com a Tua graça e com o Teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos, em arrependimento. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus te alcance. Estou feliz pela sua vida, porque eu tenho certeza que hoje está tendo festa no céu. Estamos de volta para a casa do Pai. Deus nos abençoe. Acabamos de ouvir uma palavra maravilhosa, uma palavra que entrou nos nossos corações. Assim como o filho pródigo, o filho esbanjador, que se distanciou do pai, da casa do pai, e perdeu tudo que o Senhor o havia dado. Assim somos nós. De repente, a sua vida está como a do filho pródigo, distante da casa do pai, longe do Senhor, e é tempo de voltarmos ao Senhor. Assim como o filho pródigo, ele criou coragem e ele lembrou
porque na casa do Pai havia abundância, na casa do Pai havia amor, na casa do Pai havia perdão, na casa do Pai havia consolo. Assim é com o nosso Deus. Abra o seu coração, volte para o Senhor, volte para Deus e você receberá o amor que o nosso Deus tem para com você e para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Nós agora queremos dizer que nesse tempo de crise, onde todos os brasileiros estão recolhidos em casa, é tempo de você estar também na sua casa, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família. Não abuse, não saia de casa. Neste tempo você estará recebendo a cada semana uma palavra de Deus para o seu coração. Se de repente você deseja entregar o seu dízimo, se você deseja ofertar, assim como todos nós temos as nossas necessidades, a igreja também tem as suas necessidades. Então você vai estar vendo aí no vídeo o número da conta da igreja, o nosso número. Você pode fazer uma oferta ou entregar o seu dízimo online mesmo, pelo banco. Você pode ir no banco, fazer um depósito ou até mesmo direto da sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.